Ok? Irmãos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. O Salmo 95 nos convida e diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto e ovelhas de suas mãos. Fiquemos de pé, irmãos. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te damos graças pela tua bondade, por esse momento que o Senhor nos dá, em que podemos comemorar a nossa salvação em Cristo, comemorar pelo que o Senhor tem feito por cada um de nós, comemorar a tua salvação em nossas vidas. Ó Deus, te damos graças pela tua bondade, por isso queremos te honrar, queremos te glorificar com nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, para que em tudo venhamos fazer a tua vontade. Que neste culto o Senhor seja honrado e glorificado, o teu nome seja exaltado, e que a consequência disso seja que nós sejamos edificados, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua graça, tua bondade. Queremos te rogar pelos nossos irmãos, que o Senhor possa estar com eles, ajudando-os e dando assim a tua graça. Que o Senhor abençoe, fortaleça-os, e que eles possam em tudo fazer a tua vontade. Ó Deus, nos ajuda neste culto, aceita a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Irmão, vamos cantar o Salmo 150A. Salmo 150A. Aleluia, Deus louvai. Página 49. Então cantemos. Aleluia, Deus louvai, no seu templo adorai, louvai-o nos altos céus, obra do poder de Deus, adorai-o por seus feitos, poderosos sempre são, em grandeza ficarão, glória a Deus e muitas honras, com trombetas dai louvor, com saltério e clangor, com a do fim Deus louvai, danças lhe apresentai, usai muitos instrumentos, flautas, címbalos soai, todos que respiram dai ao Senhor seus louvamentos. Os irmãos podem sentar. Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15.
Vamos ler do verso 1 ao verso 6 de Gênesis 15. Gênesis capítulo 15. Diz assim: Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Agora vamos para Gênesis, ou melhor, para Romanos. Romanos capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4. E vamos ler do verso 1 até o verso 11 do capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos: a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí.
perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais, agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O texto da pregação são os versos de 1 a 5 de Romanos capítulo 5, que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, a gloriarmos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje nós iremos ilustrar o Evangelho no nosso texto, que muda a vida de pessoas. Nós somos justificados pela fé em Cristo. É aí que o nosso texto começa. Mas esta realidade simples tem um mundo de implicações na vida de pecadores. Isso significa que nós temos paz com Deus. Isso significa que podemos nos alegrar nas tribulações e nas adversidades. Significa que nosso caráter está sendo
transformado. E que também além desta vida temos uma esperança gloriosa, a esperança da glória de Deus. Em Romanos 5, de 1 a 5, Paulo trabalha com alguns dos efeitos surpreendentes de ser salvo por meio de Jesus Cristo. Agora, nessa carta, Paulo está dando aos romanos uma prévia do Evangelho. Ele ainda não havia visitado a congregação romana, mas planejava fazê-lo em um futuro próximo. Portanto, antes de chegar lá, ele escreve essa carta para explicar os pontos principais desta mensagem que causa mudança na vida de pecadores. E por isso, nessa noite, eu vos proclamo a palavra do Senhor no seguinte tema: somos justificados pela fé em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos justificados pela fé em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver em primeiro lugar nossa paz inabalável em Cristo. Em segundo lugar, nossa surpreendente glória na tribulação. E em terceiro lugar, nossa esperança certa no amor de Deus. Então, em primeiro lugar, nossa paz inabalável em Cristo. Nosso texto começa com um pois, que todos nós sabemos que devemos olhar para trás. E quando olhamos para os capítulos anteriores, vemos Paulo construindo cuidadosamente sua defesa de Cristo. Para fazer isso, ele primeiro teve que expor à carne a situação humana, perfurando todo o caminho até o pecado e seu poder severo. Esta horrível verdade, ela é bem conhecida. Encontramos em Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você pode ser um judeu que quebrou hipocritamente a essência de Moisés, ou pode ser um gentio que ignorou a voz da sua consciência dada por Deus. De qualquer forma, não faz diferença. A lei de Deus convence a todos de pecado. Todos nós tentamos derrubar Deus de seu lugar de direito e assumir assim o controle de nós mesmos. E isso significa problemas. Todos merecem apenas a condenação como salário pelo pecado. Mas Paulo ele dá as boas novas com relação a isso. No capítulo 3 ele também começou a falar sobre uma justiça que está disponível por meio de Jesus Cristo. Nele, Paulo disse em Romanos 3:24, podemos ser justificados gratuitamente por sua graça. Essa palavra justificado é uma das palavras-chave que desbloqueia a carta inteira. Também está em nosso texto: justificados, pois, mediante a fé. É uma palavra que nos permite ver as coisas da perspectiva do Senhor, como Criador de todas as coisas. Deus é o juiz supremo. E de seu ponto de vista, Ele vê todas as nossas transgressões. Ele vê nosso orgulho silencioso e nosso espírito de ganância, nossa luxúria oculta e raiva latente, nossa ingratidão e preguiça. E juntos tudo clama por punição. Deus, o juiz, diz que nosso pecado deve ser tratado com severidade. E não é porque Deus seja uma divindade intolerante ou impaciente. Todos, até mesmo os pecadores, sabem que a justiça deve ser feita. Pensem quando um crime terrível é cometido hoje e noticiado pela mídia. As pessoas dirão: queremos justiça. Todos nós sabemos que é justo que as ofensas sejam punidas. E nós vamos ser punidos tendo o peso justo e terrível, a menos que possamos
ser justificados diante de Deus e todos os pecados de condenação possam ser removidos. Isso é o que Deus faz em sua graça. Em graça abundante, Deus faz essa declaração: amado pecador, agora você está bem comigo. Você pode ter sido um ladrão, um assassino e um descrente, mas agora não há nada sobre você que ofenda a minha santidade ou atraia a minha ira. Ele também diz: minha filha, eu te perdoo. Então é como se você nunca tivesse pecado. Você é perfeita para mim. E Deus só tem que dizer uma vez, e é o suficiente. Mas a única maneira de Deus fazer isto é alguém tomando o nosso lugar no julgamento. Essa pessoa, lemos em Romanos 5:1, é nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz mais sobre ele no versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu pelos ímpios. Ele morreu por seus inimigos, por aqueles que o odiavam. Agora, essa é a última coisa que nós teríamos vontade de fazer pelas pessoas que nos maltratam, que nos tratam mal. Mas Cristo estava disposto a fazer isso. E então Deus o humilhou, o crucificou, o amaldiçoou, e foi assim ele abandonado. Dessa forma custosa, Jesus tornou possível que nosso juiz nos concedesse perdão completo. Esse é o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. E só há uma maneira de compartilhar esse poder. Precisamos estar conectados a Cristo, unidos a Ele pela fé. Essa fé é mais do que o simples conhecimento de fatos e versículos. É mais uma questão de confiança pessoal. Quando dizemos: ó Deus, eu sei sobre você e confio em você. Pai, de todo o coração, dependo da tua graça em Cristo. É tudo o que tenho, é tudo o que eu preciso. Os pecadores crentes são justificados aos olhos de Deus. Precisamos de fé, mas a nossa luta é que a fé pode parecer tão abstrata. O que a fé realmente se parece? Quem pode realmente dizer com certeza que ele acredita? É por isso que Paulo, no capítulo 4 de Romanos, aponta para Abraão, para que possamos ver a fé em ação. Bem, alguns membros da igreja romana que Paulo escreveu eram judeus. Para eles, Abraão foi um grande herói e exemplo por causa da obediência pronta a Deus. Pensem como ele sempre ouvia a Deus. Começar disposto a oferecer o seu único filho como sacrifício, Isaque. Mas Paulo quer que os judeus saibam que Abraão foi aceito pelo Senhor por um motivo, um único motivo: sua fé em Deus. Paulo os lembra de Gênesis capítulo 15. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Quando Deus deu a Abraão suas promessas, uma terra rica e próspera, incontáveis descendentes e bênçãos mundiais, ele poderia ter rido, poderia ter dito que era um insulto à sua inteligência. Mas Abraão creu. Ele aceitou a palavra de Deus. Para Abraão, isso veio antes de qualquer outra coisa. Antes da circuncisão e antes do sacrifício e da obediência, havia fé. E por causa disso, Deus considerou Abraão justo. O Deus Todo-Poderoso o aceitou em uma comunhão de amor. E ele não tinha feito nada para merecê-lo. Os judeus romanos
que tinham que lembrar que a salvação nunca é guardando a lei. Os gentios também tinham que entender isso na prática. Como Paulo escreve, Abraão é pai de todos nós. Ele é o pai de todos aqueles que decidem, que desistem de tentar salvar a si próprios, tentando ajudar a si próprios. É o pai de todos que confiam simples e resolutamente que Deus o fará. Pense novamente em como Abraão teve que confiar em Deus. Provavelmente houve dias em que ele teve que se perguntar: como pode Deus cumprir a sua palavra? Como Deus pode cumprir a promessa de um filho? Quanto mais uma terra e um povo. Talvez tenhamos pensamentos semelhantes. Como Deus pode tornar esta situação ruim ainda melhor? Como o Senhor pode me perdoar? Ou Ele pode fazer com que essas dificuldades trabalhem para o meu bem? Podemos estar tão presos em nossos problemas, tão abatidos e desanimados, que temos certeza de que pela primeira vez na história Deus está prestes a ser provado que está errado e sua palavra vai falhar. Mas Deus cumpre sua palavra. Ele é fiel para que possamos descansar nele. Então agora Paulo fala sobre o que vem depois da fé. É isto: temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quando duas nações concordam em parar de lutar, chamamos isso de paz e esperamos que dure. E não há pessoa viva que não procure a paz. Assim como todo mundo quer um lugar chamado lar, um lugar onde você seja realmente aceito e onde as coisas vão bem. Mas a verdadeira paz é mais do que estar calmo e confortável. É ter seus pecados perdoados e desfrutar da benignidade de Deus para sempre. É a mudança de uma hostilidade profunda por causa do pecado para uma comunhão amorosa em amor a Cristo. Alguém certa vez disse que Deus é o pior inimigo ou o melhor amigo, porque ou trememos sob a ira divina de Deus, ou estamos em seu braço amoroso. Por meio de Cristo temos paz com Deus. Irmão, quando você tem esse tipo de paz, tudo muda. Pois pela fé em Cristo podemos viver em amorosa comunhão com Deus. Podemos falar com Ele, ouvi-lo e colocar nossas vidas diante dele. Por meio de Cristo, diz Paulo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Por meio de Cristo, nós temos acesso, até mesmo acesso ao próprio Deus, onde podemos estar completamente na casa com Ele. E em sua casa nós estamos firmes, ou podemos dizer, nós permanecemos lá. Essas palavras foram escolhidas propositalmente. Digamos que você tenha uma árvore em seu quintal e uma forte tempestade de vento sopre, do tipo que tira as telhas e derruba linhas de transmissão. Se a árvore ainda estiver de pé depois, você sabe que ela é forte e não vai a lugar nenhum. Da mesma forma, nossa posição diante de Deus não é precária ou incerta, é permanente e segura. Estamos em sua graça, ou seja, nós estamos firmes nela. Irmãos, a graça não apenas nos
introduz em sua família, mas também nos mantém lá na família de Deus. Por toda a nossa vida podemos permanecer em sua graça, calmos, serenos e contentes. Podemos enfrentar todas as incertezas, todas as nossas culpas e todas as tribulações com uma paz duradoura. Então chegamos ao nosso segundo ponto. Nossa surpreendente glória na tribulação. Talvez alguém tenha entendido mal as palavras de Paulo. Toda essa conversa de paz significa que, quando cremos, tudo está bem com o mundo e com a nossa vida. Crer em Cristo significa que estamos protegidos de problemas? Claro que não. Em nossas vidas há doença e morte, tentação e guerra espiritual e perseguição. Ainda há casamentos desfeitos, filhos rebeldes e problemas financeiros. A tribulação é abundante e também atinge os cristãos fiéis. Paulo sabia disso, é claro. Mais tarde, em Romanos, ele fala sobre como toda a criação está sujeita à decadência, à angústia, fome, perigos e espada. Portanto, a questão é sempre o que fazemos com nossos problemas. Como entendemos as dificuldades contínuas? A resposta de Paulo, em resumo, é esta: sei que os cristãos continuarão a sofrer. Eu sei que a criação está gemendo, e nós gememos. Eu ouço os seus gemidos, esses gemidos todos os dias. Mas nossas dificuldades atuais não diminuem por um segundo a bênção de ser perdoado em Cristo. Nada é forte o suficiente para vencer o poder do amor de Deus. Na verdade, Deus pode usar essas coisas para nos confirmar na nossa salvação, para solidificar nossa fé nele. O Evangelho muda até isso, até mesmo o nosso sofrimento. Esta é a surpresa no verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. O Espírito diz que, literalmente, que nos orgulhamos dessas coisas. Contamos com muita alegria quando sofremos aflições e provações. No versículo 3, a palavra grega para tribulação significa algo que está fazendo uma pressão manual. É como se você pegasse uma laranja e colocasse na mão e você apertasse com toda a força até o suco começar a escorrer dela. É exatamente assim que a doença, o luto e a ansiedade podem parecer. Pode haver uma pressão, um aperto em nossa vida, um peso que não vai embora. No entanto, podemos aprender a nos gloriar nisso, porque Deus disse que esse tipo de sofrimento tem um grande valor. Deus nos justificou em Cristo. Essa realidade não pode ser mudada, mas Deus não acabou conosco, pois Ele deseja nos moldar e renovar. Portanto, o Espírito Santo fala sobre entrar na escola do sofrimento santificado. É uma escola com todo o currículo a ser aprendido. Começa assim, sabendo que a tribulação produz perseverança. Passar por um teste pode estender lentamente nossa capacidade de ser pacientes e fortalecer nosso compromisso. Compare com o treinamento de pesos. Se você aplicar resistências a um músculo, pode ser desconfortável, até mesmo doloroso, mas no final torna aquele músculo mais forte
e você pode usá-lo por mais tempo. E como fica quando estamos com problemas financeiros, ou estamos preocupados com nossas vidas, ou passando, vamos dizer assim, por um período de saúde miserável? Deus está nos dando uma oportunidade de depender ainda mais dele. A dificuldade tem uma maneira de esclarecer as coisas para nós, reduzindo as coisas ao que é mais importante. Em momentos como esse, devemos perguntar: o que realmente é essencial na minha vida? O que eu realmente procuro para ter minha confiança? Como vou superar isso? Você pode dizer que Deus está nos apertando, nos esvaziando de coisas como nosso orgulho, nossa confiança nas outras pessoas, nossa segurança nas coisas. Deus pode até manter a pressão até que nós aprendamos que em nós mesmos não temos nada, até que percebamos que somos vazios. À medida que passamos pela aflição e angústia, por sua graça nos tornamos mais confiantes naquele que é nosso Pai em Cristo. Nele perseveramos. É por isso que o Espírito Santo diz que a perseverança produz experiência. Às vezes dizemos que uma casa ou um carro tem muita experiência, quando há uma qualidade intangível que o torna agradável ou único. Mas quando a Bíblia fala sobre experiência, significa qualidade de algo que foi posto à prova. A palavra grega descreve metais que são submetidos ao fogo intenso. As imperfeições são queimadas, os elementos são refinados, e há um novo brilho porque foi refinado. Ouça o que Pedro diz sobre isso em sua primeira carta: nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, 6 e 7. Essa é a intenção de Deus para nosso texto, que melhorasse nossa fé. Porque mesmo enquanto estamos passando por isso, podemos aprender a orar com mais fervor. Estamos crescendo em nosso conhecimento da palavra. Estamos ganhando apreço pela comunhão cristã, pelo vínculo da fé. Na verdade, às vezes você pode reconhecer um crente que passou por um sofrimento profundo. Há um brilho constante sobre ele. Há uma maturidade, uma paz, não importa o que aconteça. E este tipo de perseverança produz experiência. Falaremos mais sobre a esperança em um momento. Por enquanto, vemos como Deus pode usar a tribulação para desviar nosso olhar dessa vida, por todas as bênçãos da vida, por todas as coisas boas e pessoas maravilhosas. As dificuldades ensinam que esta vida é apenas temporária. Deus nos ensina que há algo mais, uma esperança melhor. A tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Isso traz muito sofrimento e nos ajuda a entender
Como Paulo pode colocar isso com tanta ousadia? No sofrimento nos gloriamos. Há tantos benefícios santificantes para o sofrimento, tanto crescimento espiritual que acontece por meio dele, que os crentes deveriam cair na real. É claro, Deus fará com que o sofrimento chegue. Nós precisamos disto. Ainda desejamos que não seja assim. Podemos pensar ao contrário de tantas outras pessoas. Podemos amadurecer na fé sem sofrimento ou dor. Mas simplesmente não é assim que funciona. Por isso a Bíblia ensina. Por isso a Bíblia sempre assume a presença de problemas na vida dos crentes. Até mesmo diz que nossa vida vai ficar incompleta sem eles. Como Paulo diz em Romanos 8:29. Deus quer que sejamos conformes à imagem de seu Filho. Irmão, se você está passando por tribulações hoje, anime-se e saiba que Deus tem um propósito bom e gracioso. Ele quer aproximá-lo de si mesmo, para continuar a transformá-lo à imagem de Cristo. E se você não está passando por muitas dificuldades hoje, saiba que com certeza virão. Elas virão porque Deus ama você. Seja qual for o caso, devemos saber que o currículo do sofrimento não é aprendido automaticamente. Você pode sofrer muito e não melhorar no final. Não melhor, apenas pior ou amargo, como dizem. Portanto, devemos pensar sobre isso. O que fazemos com nossas tribulações? Para onde você vai com suas tristezas? Irmão, se você está sobrecarregado de muitos cuidados, ainda está tentando continuar sozinho? Você ainda está tentando lidar com as provações de maneiras mundanas, escapando delas por distração, afogando-se com prazer, ficando com raiva, fechando a ajuda de outras pessoas? Ou estamos suportando essas coisas com um espírito humilde e infantil? Pois o Pai em sua tribulação, busque o Pai em sua tribulação e mantenha a esperança. E em terceiro lugar, nossa esperança segura no amor de Deus. Há uma grande diferença entre a esperança mundana e a esperança divina. Quando as pessoas falam de esperança hoje, é principalmente um desejo passageiro, com um elemento de incerteza. Eu realmente espero que as coisas melhorem logo. Você espera que sim, mas não tem ideia se virá. A esperança cristã é muito diferente de tudo isso, porque está firmada, porque está firmemente presa a Deus. Paulo fala sobre isso no versículo 2. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Veja como ele coloca tudo isso. Não esperamos apenas o céu e um lugar, vamos dizer assim, feliz, mas esperamos a glória de Deus. Esperamos nada menos do que isto: estar em sua presença. Para entender esse milagre, para entender que milagre é esse, pense em onde nós estávamos antes. No capítulo 3, Paulo disse que estávamos destituídos da glória de Deus e que a única expectativa era a morte eterna. Mas quando somos justificados em Cristo, não carecemos mais da glória de Deus. Nós já entramos em sua glória. Temos já acesso a ela, pois Deus está nos trazendo de volta para si mesmo.
Quando vivemos pela fé, estamos em um caminho que leva diretamente à glória. Como podemos ter tanta certeza? Como podemos saber? Como sabemos que não é apenas uma ilusão tudo isto? Neste mundo, há muitas esperanças frustradas e expectativas frustradas também. Talvez haja hoje coisas em sua própria vida que infelizmente não sejam confiáveis. Mas Paulo termina o verso 5 dizendo o seguinte: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. A esperança em Cristo não decepciona, porque ao contrário de tudo que merecíamos, Deus colocou o seu amor soberano sobre nós. E Deus não compartilha seu amor em pequena medida. Diz Paulo, Ele derrama em nossos corações. Deus nos dá uma confiança firme para que saibamos, sem qualquer dúvida, que Ele nos levará para a glória. Nós sabemos, Ele vai estar perto de nós. Nós sabemos que Ele vai nos abençoar. Nós até sabemos, diz Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Temos certeza disso. Isso mostra quão forte, profundo e verdadeiro é o Evangelho, que não pode nos separar de seu amor em Cristo, nem a vida ou a morte, nem as coisas presentes nem as futuras, nem a altura nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. Hoje podemos estar sentados em silêncio na igreja, mas gemendo por dentro. Hoje podemos estar nos perguntando por que a vida cristã não é tão boa quanto pensávamos. Mas ouça o que o Espírito Santo diz em Romanos 8:18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Provações presentes e glória futura. Nem vale a pena comparar, pois temos esperança. Temos uma esperança invisível, uma esperança verdadeira, uma esperança firme, uma esperança que não decepciona, pois é nossa em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, bondoso Pai, obrigado pela Tua bondade. Obrigado porque o Senhor nos concede graça e misericórdia. Obrigado pela Tua palavra, que ela esteja em nosso coração, Senhor. Que ela esteja nos ajudando a permanecermos firmes em Ti. Que a Tua graça, Senhor, esteja fazendo com que essa palavra possa produzir frutos para que vivamos na esperança futura, esperando a glória que será revelada em Cristo. Que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes em meio deste mundo caído. Que o Senhor nos ajude a enfrentarmos as dificuldades, passarmos pelo vale da sombra da morte, confiando em Tuas promessas. Nos ajuda, Senhor. Nos fortalece. Nos guarda, Senhor. Esta é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Irmão, vamos cantar o hino 61. Vamos ficar de pé. Nada mereço, acho que conhece. Hino 61. Hino 61, página 71. Então cantemos. Nada mereço, eu só recebi, só pela graça eu me converti. Eu não me orgulho, sou
pecador, sou salvo no sangue remidor. Sou humilde pecador, salvo na graça do Senhor. Cristo me salva, e só pela graça sou salvo no sangue remidor. Era perdido, no mundo andei, cheio de vícios, de Deus desviei. Cristo achou-me e me livrou, e só pelo sangue remidor. Sou humilde pecador, salvo na graça do Senhor. Cristo me salva, e só pela graça sou salvo no sangue remidor. Misericórdia eu não mereci, só pela graça foi que recebi. Ele do pecado me separou, foi pelo seu sangue remidor. Sou humilde pecador, salvo na graça do Senhor. Cristo me salva, e só pela graça sou salvo no sangue remidor. Ande de pé, irmão. Vamos confessar nossa fé com as palavras do credo apostólico. Todos aqueles que creem que este credo é um resumo de sua fé, confesse comigo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Os irmãos podem sentar. E vamos dar nossas ofertas ao Senhor. E após as ofertas, vamos cantar o hino 81. A gente não vai cantar o hino só quando terminar as ofertas que nós vamos cantar o hino. Hino 81. Página 78. Irmão, vamos ficar de pé. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela tua bondade.
Obrigado pelo culto que tivemos até aqui. Obrigado que o Senhor torna as imperfeições daquilo que nós fazemos em algo perfeito. Te damos graças por isso, porque podemos chegar em Tua presença e saber que o Senhor está cuidando de nós. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a Te glorificar com nossas vidas. Nos ajuda quando nós amanhã iremos voltar aos nossos afazeres. Que o Senhor esteja cuidando de nós, nos abençoando, nos guardando, fazendo com que em tudo possamos Te glorificar, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nos guarda em nome de Cristo. Amém. Hino 81, os irmãos sabem cantar. Não sei porque de Deus o amor. Então vamos cantar o hino 81. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, e para si meu Salvador minha alma resgatou. Mas eu sei que tenho crido, e sei também que Ele é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei como é que, enfim, eu sou liberto aqui do mal, e como Cristo me aceitou por graça divina. Mas eu sei que tenho crido, e sei também que Ele é poderoso, guardará, pois, do meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei que tenho crido, e sei também que Ele é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, não sei ao certo quando irei ao lar celeste além. Mas eu sei que tenho crido, e sei também que Ele é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Recebam a bênção do Senhor, a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. Então, só lembrando que quarta-feira nós temos estudo bíblico aqui na casa do presbítero Josinaldo, Rua Nigéria, número 38, Águazinha. Então, tenham uma boa noite, que Deus abençoe a todos.